Uma bichinha. Pois é, meu povo. Cá estou eu pela primeira vez novamente de novo. E voltamos com nossas histórias bíblicas. Sol da gota. Enfim, paramos numa parte da história de Yahusef. E como a história dele é bem grandinha, eu saí dividindo a história dele em algumas partes. E bom, essa é a segunda. A primeira já está na playlist. Então, é só vocês irem na playlist. E aí vocês vão ver a história de Yahusef lá. Ah, pra quem não sabe, Yahusef é José, tá? Então, vamos embora para a segunda parte. Recapitulando a história anterior, Yahusef, José, ele estava com seus irmãos, e foi contar um sonho que ele havia tido. E aí contou para os irmãos, contou para o pai e os irmãos achou um absurdo, porque parecia muito que ele estava dizendo que ele seria maior que todo mundo ali, sendo o caçula naquela época, aquela coisa todinha. Quer dizer, o caçula não, né, que tinha bem a mim. Enfim, aí a Rousseff, né, ele um dia foi, os irmãos dele passaram procurando os cabas, porque o pai dele havia pedido. E aí lá foi ele, né? Só que ele estava em Deus sabe aonde. E aí quando ele viu o Edilan falou, pronto, lá vem aquele infeliz. É um peste, viado. Aí os caras falaram, não, bora matar essa desgraça logo, ninguém vai te suspeitar, meu irmão. Aí eu falei, não, peraí, patrão. Aí foi o seguinte, taca esse pobre coitado aí na cisterna. E deixa o homem lá. Ele fez isso, no caso, eu fiz isso, justamente para buscar o cabo depois, né? Ó, Stonks, tá entendendo? Entendendo? E aí, quando Yahusef chegou lá, os cabas atacaram ele dentro da cisterna lá. E ela tava seca. É beleza, né? Depois, eu fui-me embora. E aí chegou os homens, ismaelitas. É, quase não lembrava. Enfim, aí eles compraram Yahusef, homem escravo. E aí levaram ele para a terra do Egito. E agora, começamos a história de hoje. Bom, quando Yahusef ele chegou lá no Egito, ele foi comprado pelo chefe da guarda do faraó, que era Potifar. E com pouco tempo, a Bíblia não fala muito, né, mas com um tempinho, Yahusef, ele recebeu um cargo, vamos dizer assim, bem elevado na casa de Potifar, porque Potifar se agradou dele. E aí então, Yahusef ele tomou controle sobre toda a casa de Potifar, a não ser a comida. Mas de todo o resto, Potifar confiava nele. Mas porém, todavia, como a vida de um servo de Deus não é só flor, né? A esposa de Potifar, vendo que o cabo era lindo, não era mais lindo que eu, mas era bonito. Só para não desmerecer o cabo. E aí, ela começou a seduzir Yahusef por ser bonito. E toda vez Yahusef falou, minha filha, pelo amor de Deus, o teu marido me confiou a casa dele e tudo que faz parte da casa dele. Ninguém é maior que eu nessa casa, a não ser ele. Ele não me vedou de nada, a não ser tu que é a mulher dele. Aí você acha que eu sou maluco de querer
fazer uma maldade dessa contra ele e esse pecado contra Deus? Tá mexendo com o cara de quê? Mas mesmo assim, ela continuava seduzindo Yahusef. E aí teve um dia que não tinha ninguém na casa, naquela banda ali. Aí a mulher de Potifar aproveitou de sair e chegou no caba, Yahusef, segurando a roupa dele e tentou seduzir o menino de novo. Para ele, né? Mas Yahusef, como era um homem direito, um homem que só tinha todo como é? Toda aquela autoridade sobre aquela casa, que achava que fazia as pessoas se agradarem dele, porque Deus estava com ele, porque Yahweh estava com ele, deixou a vestimenta de cima dele assim, tipo um sobretudo lá com a mulher, e foi-se embora. Fugiu. Aí quando a esposa do Potifar viu que ele tinha fugido, aí chamou os cabas lá, os serventes lá da casa, sei lá o quê. E aí falou, olha, Yahusef, o escravo lá hebreu, meu marido, ele abusou de mim. Ele abusou, ó, a coisa dele aqui, como é? O sobretudo dele aqui. Ai, eu fui vitimizada, não sei o quê. E aí os homens foram chamar Potifar. Aí a mulher chegou lá e falou, olha, aquele cabo que você trouxe pra cá, vindo da Febtif do deserto, e que tu deixou sob os cuidados da nossa casa. Olha o que ele fez comigo, aquele fresco. Aí Potifar ficou virado, meu amigo. E aí ele pegou Yahusef e tacou dentro da prisão. Mas, porém, todavia, apesar de Yahusef ter sido preso injustamente, Deus ainda permanecia com ele. E aí, Yahweh fez com que ele se achasse favor aos olhos do carceleiro. Ou seja, o carceleiro também se agradou de Yahusef e também entregou o controle da prisão para Yahusef. E Yahusef administrava tudo bem. Os presos, a comida, as celas, enfim. Mas aí um dia, quando ele estava bem de boa, ele achou dois presos. Um era um era o copeiro-chefe e o outro era o padeiro-chefe. E aí ele viu que eles estavam meio cabisbaixo, aí chegou junto os caras e falou, aí os caras, que foi isso aí? Aí eles falaram, não, é porque a gente teve sonho e tal. A gente sentiu que não era um sonho comum, que tinha algum significado, mas não tem intérprete nesse fim de mundo aqui. Aí a Rousseff falou, não, relaxa. Olha, eu posso dar uma interpretação a vocês. Porque eu sirvo a um Deus que ele fica responsável por dar interpretações. Então, manda aí. Manda pro pai. Aí o copeiro foi o primeiro. Aí falou, meu sonho foi o seguinte. Tinha 3 vinhas com flor lá, com um cacho cheio de uva. E eu tava com o cárcere do faraó em minhas mãos. Aí eu peguei as uvas daquelas 3 vinhas, espremi, botei no cárcere, no copo lá, enfim, faraó, e entreguei a ele e ele bebeu. Aí a Rousseff, recebendo a interpretação de Deus, disse, em 3 dias, essas 3 vinhas que você viu, significam 3 dias. E em 3 dias, você será solto. E você voltará a ser o copeiro,
chefe do faraó. Aí o padeiro, vendo como não é besta, que Yahusef deu uma boa interpretação do sonho, e chegou, não, aí do meio, olha, já que você é bom em interpretação, siga nisso aqui. Ué. Deu uma travada aqui, não tava querendo despausar. Vou. Oi. Eu estava com 3 cestas de tudo que era tipo de comida que um padeiro faz pro faraó. E no mais alto tinha tudo que era tipo de comida. E aí as aves vieram e comeram do cesto. E aí? Fala aí, mano. E a Rousseff novamente, recebendo a interpretação de Deus, disse: ó, os 3 cestos que você carregava também significam 3 dias. Ó, padeiro, oxe, ó, pai. Já tô livre, né não? É, você vai ser livre. Aí o padeiro, tá vendo, tá vendo? E o faraó enforcará você. O padeiro é exatamente. O quê? É o que, pai? E 3 dias depois, era o aniversário do faraó. E aí, o faraó, ele libertou o copeiro e restituiu ele como copeiro-chefe, libertou o padeiro e enforcou o caba. Ou seja, a interpretação que Deus havia dado a Yahusef se concretizou. Só que, infelizmente, o copeiro acabou se esquecendo de falar sobre Yahusef para o faraó, dizer que foi ele que tinha dado essas interpretações e que ele foi preso injustamente e tudo mais. E o coitado de Yahusef ficou na prisão. 2 anos depois, o faraó começou a ter uns sonhos estranhos. Um dos sonhos foi: ele estava à beira do rio Nilo e de lá saiu 7 vacas gordas, de boa aparência, tudo saudável. E do mesmo rio Nilo saiu de repente 7 vacas magras, tudo com uma aparência horrível. E elas devoravam as vacas gordas. Aí o faraó se espantou, acordou, percebeu que era um sonho e voltou a dormir. E aí de novo ele teve outro sonho. Ele viu uma haste que tinha 7 espigas de milho, grandes, uma aparência boa. Só que aí ele viu outra haste nascendo com 7 espigas de milho que estavam todas mirradas, ou seja, com uma aparência, uma porcaria. E aí elas devoravam as 7 espigas de milho boas. Aí ele se espantou, acordou e de manhã ele chamou os mágicos para darem uma interpretação desses sonhos que ele teve. Porém, eles não conseguiram dar uma interpretação desse sonho. Aí o copeiro vendo aquela cena lá falou pro faraó: ô rapaz, pia, eu me esqueci de dizer ao senhor, rapaz. Olha, o senhor lembra 2 anos atrás, quando o senhor me libertou da prisão e me reconstituiu copeiro? A faraó disse: não tô lembrado disso aí, por quê? Olha, tinha um caba lá na prisão, um hebreu, que ele deu uma interpretação de um sonho meu que eu tive também. E ele disse que em 3 dias eu seria liberto. E eu fui. E aconteceu a mesma coisa com o padeiro. Ele deu um sonho, deu a interpretação, disse que seria liberto.
e que o senhor enforcaria. Aí eu fui liberto e o padeiro eu enforquei. Rapaz, chama o caba lá. Aí beleza, e a Rousseff se apresentou lá de frente do faraó e falou, ó, me disseram que você dá umas interpretações aí de uns sonhos, né? Você pode dar a interpretação do meu sonho? Aí a Rousseff disse, eu não. Não é eu que dou as interpretações. Porém, meu Deus, ele que sabe todas as coisas, e ele dará a resposta a você, faraó. E aí então o faraó, não, beleza. Se o seu Deus pode fazer isso aí, então toma aí o sonho. Aí ele contou os dois sonhos das vacas, das espigas lá. E aí falou, beleza. Ó, já que meus mágicos não sabem nem fazer o trabalho deles, me dê a interpretação. Aí a Rousseff novamente recebeu a interpretação de Deus e falou, olha, os seus sonhos não são separados, mas na verdade eles são um. Porque é a mesma mensagem. As 7 vacas boas que o senhor viu e as 7 espigas de milho boas simbolizam 7 anos de fartura que virá sobre a sua terra. Porém, as 7 vacas magras e as 7 espigas de milho acabadas significam 7 anos de fome que virá sobre a terra. Aí Faraó falou, pronto, eu tô lascado. 7 anos de fome, meu irmão, estamos condenados. Aí a Rousseff, para confortar o homem, né, falou, não, calma aí. O senhor arranje pessoas com uma sabedoria para administrar o armazenamento de comida, administrar as coisas lá e tudo mais. E aí vocês vão conseguir passar pelos 7 anos de fome. Aí Faraó falou, não, é verdade, né? Oxe, eu vou... Não tem ninguém no Egito que possa fazer isso além de você, Rousseff. Aí mandou os magistrados dele lá, pegar a Rousseff, aprontá-lo todinho, dar roupa nova, cortar o cabelo, dar banho, com a leseira toda lá, para ele se apresentar ao povo junto ao faraó. E no meio de toda aquela multidão, faraó, ele retirou o anel que estava no dedo dele, colocou no de Rousseff e disse, agora você se tornará governador sobre toda a terra do Egito. E somente eu, que sou o faraó, estarei acima de você. E agora, exaltado por Deus, e a Rousseff, ele, caramba, começou a administrar a terra do Egito para que pudessem sobreviver aos 7 anos de fome que viriam. Mas é isso aí, meu povo. A segunda parte da história já está aí. E agora, e a Rousseff, a gente vê o grande grow up que ele recebeu. Saiu de um escravo para governador do Egito. E é interessante que a gente vê que todas as vezes que a Rousseff ele vai receber um cargo de administração geral da casa de Potifar, da prisão e agora de governador do Egito, a gente vê que toda vez que isso acontece, a frase Yahweh estava
com Rousseff. Ou seja, já nessa segunda parte aqui, eu posso dizer que todas as vezes que um servo de Deus é engrandecido, não é por mãos humanas, não é porque ele tem autoridade para